Boa noite, muito boa noite a todos. Vamos aguardar aí minha parceira, Rose Cabral. E hoje vamos falar sobre autoestima. E aí, mulher? Ah, a Rose já entrou. Vamos que vamos. Deixa eu colocá-la para dentro aqui da nossa live. E vamos aí, esquentando. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom, minha querida? Deixa eu ajeitar aqui, tá? Ficar Me ouve bem. bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, consegue me ouvir bem Sim, também? Show! E aí, Rose, a gente nessa empreitada do mês da mulher, né? com certeza. É um mês, é um mês de destaque, é um mês em que essa pauta e assuntos, né, que interessam a esse universo feminino está muito em alta, né? É um mês de muita valorização, é um mês do ano em que a gente tem oportunidade das mulheres também se expressarem. É um mês aí que a gente tem visto também muitas denúncias, infelizmente, né? Que apontam também para uma falta de respeito. Mas eu acho que hoje aqui a gente também vai falar e vai abordar vários pontos positivos, que o nosso objetivo aqui é poder trazer para essas mulheres que vão estar aqui ao vivo, elas também poderem desfrutar um pouquinho desse entendimento, desfrutar também um pouquinho do seu universo, de ter uma compreensão maior. E hoje a gente vai falar de autocuidado e autoestima, né? Então, você que está aí, já está entrando para nos assistir, clica aí na gaivotazinha, clica aí na setinha, convida outras mulheres para poder participar aqui conosco. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Então é isso, pessoal. A ideia é a gente fazer um tete-a-tete, um bate-bola, eu e Rose, trazendo um pouquinho sobre como o autoconhecimento pode facilitar e promover o autocuidado, ok? E então já vamos. A ideia é fazer uma live com um tempo médio, né, de 40 minutos, e aí a gente preparou para vocês por meio de perguntas, né? Perguntas de forma que a gente possa trazer para vocês, né, a nossa visão sobre a questão. Então, eu vou começar perguntando para a Rose. Então, vamos lá, Rose. Só um instantinho. Então, vamos lá, aquecendo. Pessoal, chamem, coloquem um aviãozinho aí, chame o pessoal, tá? Rose, me diz assim, na sua visão, quais desafios uma mulher enfrenta na sociedade de hoje que a faz negligenciar o autocuidado? Perfeito. Eu vou dar, a gente poderia dar vários exemplos dentro da sociedade e dentro da mulher, dentro do seu papel na sociedade moderna, que levariam a negligenciar. Mas eu vou citar um exemplo de algo, Isabela, que passa muito corriqueiro, que passa muito batido, que a gente não tem essa percepção, que todas as mulheres acabam se envolvendo nisso e elas não têm uma percepção de que quando embarca nessa condição, o seu autocuidado fica negligenciado. Então, a famosa jornada dupla de trabalho. A mulher moderna que é dona de casa, que tem a sua casa, mesmo que não seja uma mãe, mesmo que não tenha filhos, mas é uma mulher já independente, ou ainda, se for uma mulher jovem que esteja dentro de um contexto familiar, como solteira, essa mulher trabalha, mas quando ela chega nessa residência, seja lá o contexto familiar que ela tiver inserido, ela tem toda também uma outra atividade, uma outra jornada. A gente entende
entende que quando essa mulher é uma mulher que é casada e tem filhos, essa jornada é dupla porque entra o cuidado com a casa, com o esposo e com os filhos. Quando essa mulher é uma mãe solo, por exemplo, essa jornada fica desequilibrada porque essa mulher ela tem que dar conta de uma educação, ela tem que dar conta de um cuidado da casa, ela tem que dar conta também de toda uma administração familiar que ela ali não tem o seu companheiro. E às vezes, infelizmente, muitas dessas condições, quando a mulher se encontra nessa condição, existe aquela máxima de que é uma mulher guerreira, de que é uma mulher valente, de que é uma mulher empoderada, que é uma mulher que aguenta tudo, aquela mulher que suporta tudo. E essa é a condição que muitas nós, na nossa criação ou diante da sociedade, nós, de forma muito intuitiva, acabamos nos ingressando e nos direcionando. E a gente acha verdadeiramente que esse é o nosso papel. Não, é o papel da mulher dar conta de tudo. É o papel da mulher que casa ter o cuidado com seu esposo. É a mulher que decide ter filhos que tem que dar conta dessa educação. Então, esse fardo, que muitas vezes é pesado, para nós, mulheres, na sociedade atual, na sociedade contemporânea, nessa sociedade moderna, é uma condição que a gente naturaliza. Fica natural, fica naturalizado todo esse peso. Ora, se você demanda tanto tempo em uma carga horária de trabalho, se você demanda tanto tempo no seu empreendedorismo, se você é uma mulher empreendedora, se você é CLT, você demanda uma carga de horário de trabalho, de prestação de serviço. Se você é uma mulher bem-sucedida, uma empreendedora, uma dona de negócios, você também tem lá a sua carga, porque você tem que demandar o teu negócio. Então, independente da sua condição social, independente da raça, independente até mesmo das suas opções, né, de vida, enquanto a gestação, enquanto a maturidade, enquanto a orientação sexual, seja lá o que for, independente disso tudo, há uma forma de romantizar toda essa carga e as mulheres acabam negligenciando a si mesmas. Porque a partir do momento que você dá conta de tudo e que você tem força para isso, que você é uma mulher empoderada, a partir do momento em que isso é naturalizado e você veste essa roupagem, no fundo, você cuida de tudo e todos à tua volta e você negligencia o seu autocuidado. Então, eu responderia para você de forma muito clara e muito simples para que todos que estão aí ouvindo ou vão assistir essa live depois gravada possam entender, é que essa questão da condição atual da mulher na sociedade, ela pode parecer que coloca a gente num pedestal, mas no fundo, coloca a gente numa negligência a respeito de nós mesmos. Acho que é isso. Agora, deixa eu perguntar para você. A gente está falando aí de autoconhecimento, né? No seu entendimento, né, como a gente poderia pensar o autoconhecimento, como ele poderia colaborar na construção do senso de merecimento que essa mulher tanto busca? Porque a partir do momento, né, vamos fazer uma linha de raciocínio, a partir do momento em que eu negligencio o meu autocuidado, eu vou sentir falta que alguém me reconheça em algum lugar. Então, esse reconhecimento, ele vai faltar. E consequentemente, essa sensação de merecimento. Então, na tua opinião, como o autoconhecimento poderia melhorar, né, essa busca dessa mulher? Joia, Rose. Então, pegando um gancho na sua fala, né, essa questão das prioridades, né? E dentro desse contexto que você descreveu muito bem, muitas vezes a mulher inconscientemente se coloca em último lugar, prioriza tudo e todos e se coloca em último lugar, né? Porque
o lugar do servir é um lugar muito bonito e necessário, mas é um lugar que exige equilíbrio, né? Um lugar que exige que a mulher, que ninguém pode dar aquilo que não tem para dar, né? E isso, e pegando um gancho ainda na sua fala, isso me lembra muito aquela frase de Freud, né? Que todo excesso, na verdade, esconde uma falta. Então, assim, esse excesso de atividades, esse excesso de servidão, muitas vezes, né? Esconde um sentimento de falta muito profundo, às vezes, nessa mulher, né? Que muitas vezes ela mesma se coloca em último lugar e o outro também vai colocá-la, né? Muitas vezes em último lugar dentro desse movimento, né? O outro coloca, ela também se coloca porque aquilo se naturaliza. Então precisamos de fato trazer a consciência, de fato é natural que a mulher se coloque em último lugar, né? Trazer um pouco dessa consciência, né? E aí, dentro desse senso de merecimento, né, que você me perguntou, e do autoconhecimento, né, auxiliando nesse senso de merecimento, a gente precisa lembrar que nós somos iguais enquanto humanos, mas nós somos diferentes enquanto pessoas. Então, dentro dessa diferença enquanto pessoas, nós precisamos entrar nesse caminho do quem eu sou, esse caminho dessa busca da identidade, né? Dessa busca de si mesmo. Né? O que eu gosto? Quais são os meus sonhos? O que eu gosto de fazer? O que eu quero para mim? Porque, às vezes, você entra numa de querer agradar o outro ou agradar uma sociedade e você não sabe mais o que você é e nem o que você quer. Né? E até a psicanálise traz muito esse campo do desejo. Né? Qual é o meu desejo? Muitas vezes uma mulher não sabe mais qual é o seu desejo, o que de fato ela gosta. Nossa, até me veio uma memória agora de um atendimento clínico muito longínquo, em que a pessoa não sabia o que ela gostava de comer. Comer. Porque, assim, foi tanto assim, precisa comer, precisa coisa. Aí ela perdeu até o paladar. Eu como de tudo, eu não sinto nem mais o gosto. Então não tem gosto nem para comer, o que é isso? Então, assim, nós vamos muitas vezes a adequação, né, a uma sociedade, muitas vezes, se ela for exacerbada, ela acaba gerando algo que é um pouco doentio. E vamos contemplar, tá, as colocações de vocês e perguntas também mais ao final, as perguntas, tá? Se quiserem deixar perguntas. Né? E aí vou até contemplar aqui, porque é uma frase, né? Uma afirmação, não é uma pergunta. Eu penso que esse sentimento de falta vem da falta de realmente ter sido servida. Uma pessoa que se acostumou a servir e não a ser servida. E aí, eu pegando o gancho nessa fala, né, muito bem colocada, né, da Fabi, mamãe da Chloe, é, aí eu olho pelo olhar sistêmico, né, que é justamente a questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Que a gente precisa buscar na nossa vida, e como pessoas e como seres humanos, é esse equilíbrio entre dar e receber. Né? Porque quando você fala em servir, mas também posso ter momentos de ser servida. Né? Agora, será que a sociedade entende que a mulher também pode ser servida? Ou isso é uma afronta para muitos, ou algo inusitado, nunca pensado? Não se tem esse senso de merecimento e de igualdade, que eu posso servir, mas eu também posso ser servida. Né? E aí, me muito também, dentro ainda desse campo do quem sou eu, da identidade, do merecimento, a questão da gente resgatar a nossa criança interior, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente leva muito para esse campo terapêutico, esse campo de saber quem eu sou. Então, quando eu busco lá na minha infância uma memória, o prazer, né? O que eu gostava de fazer, o que eu gostava de brincar, né? O que eu gostava de... E às vezes, porque às vezes muitas coisas se perdem, se perdem. E quando você começa a relembrar o que te dava prazer lá na infância, né, dentro de um campo lúdico do infantil, mas muitas vezes você pode trazer de uma outra forma, com uma outra roupagem para a vida adulta. Né? E isso vai te trazer o autoconhecimento, porque a maioria dos nossos bloqueios estão lá na infância. A gente já vai perdendo uma parte da identidade lá na infância, muitas vezes. Né? E
ainda a respeito dessa questão que você colocou, né? É cada um respeitar a sua história de vida também, sabe? Aprender com ela, respeitar quem se é, né? Ir redescobrindo quem eu sou e respeitando isso, né? Validando, porque senão você busca essa validação do outro e a autovalidação. Sobretudo, você precisa buscar o seu valor, né? Qual é o meu valor? O valor da minha história, o valor das minhas lutas, sim, o valor da minha superação, o valor da minha história de vida, né? Mas para isso precisa voltar o olhar para si mesmo, né? Olhar para dentro, olhar no espelho, não trazer tanta autodepreciação, porque muitas vezes o discurso, até sobre si mesmo, é um discurso crítico, né? Ai, meu Deus, que coisa horrível. Ai, tô horrível. Ai, não sei o quê. Ai, sabe, se colocando muitos defeitos, sabe? Na verdade, a gente precisa se validar. E aí, para finalizar essa questão, isso me lembra agora, né? Agora, no início da noite, fui tomar banho e lavei o cabelo. Aí, minha filha é, olhou para mim, mexeu no meu cabelo e falou assim: tá bonita, mamãe? Ela fala. Por quê? Mas porque eu valido ela, então ela reproduz comigo. Então, mulheres também precisam validar outras mulheres. Mães, validem suas filhas, meninas, sabe? Porque isso vai trazer uma autoestima da raiz, sabe? Porque quando não é assim, a gente tem que ficar correndo atrás do prejuízo, entre aspas, né? Tudo foi como foi, mas a gente precisa correr atrás de ressignificar. Mas quando você, lá na raiz, você valida aquela menina, né? Aí isso é fantástico, porque você vê em alguns momentos ela mesma se autovalidando, ela validando coleguinhas, validando a mãe, a mulher, mulheres, sabe? Porque é esse espelho, mesmo que inconscientemente é esse espelho da mulher com a mulher. E aí, Rose, agora, né, nesse clima desse teste a teste que a gente está fazendo, ai, ó, o depoimento, faço isso com minhas netas. Eu tenho. Antes de responder a tua próxima pergunta, do nosso bate-bola aqui, você falou uma coisa muito interessante dessa validação que a gente tem que ter. E muitas vezes nós, mulheres, somos ensinadas a ficar bonita para o outro ou ficar bonita para o parceiro, companheiro, né, de relacionamento. E a aparência da mulher nunca é uma aparência em que ela própria se agrada. É uma aparência, às vezes, para poder até mesmo se posicionar. E quando você toca, né, nessa frase, e a nossa querida aí, Daniele, até se manifestou, né, faz isso com as netas. Quando isso acontece, a gente tem que compreender, né, uma palavra que parece modinha, mas que é válida para a gente trazer nesse autoconhecimento, porque quando você tem consciência, domínio, compreensão, equilíbrio da pessoa que você é, independente da opinião do outro, independente do que o outro vai achar, porque é uma grande libertação você conseguir se libertar de transparecer algo que vai precisar de aceitação do outro. Então, quando o autoconhecimento, ele traz também para a mulher essa certificação de que ela não precisa ser ou estar para ganhar a aprovação de alguém, para ganhar o merecimento de alguém. Então, essa sororidade, essa amizade que a gente precisa ter entre as mulheres, esse apoio que a gente precisa ter, que infelizmente nessa sociedade, né, e acredito que esteja mudando, mas é um contexto também social, de se fazer uma rivalidade entre as mulheres, de se fazer uma separação, uma competição entre nós. Então, nós, mulheres, precisamos, com essas falas e com esses apoios às nossas filhas, nossas netas, nossas amigas, nossas parceiras de negócio, nossas colegas de trabalho. Então, quando a gente elogia, quando a gente coloca para cima, isso também diz muito da nossa personalidade, desse autoconhecimento. E você não se sente ameaçado com relação àquela que pode ser a tua apoiadora, aquela que pode ser a sua parceira.
e mais do que nunca, mulheres realmente precisam de rede de apoio. Isso é algo que realmente na sociedade a mulher precisa. Mas vamos lá, Perfeito. toca lá. Nesse gancho aí que você está colocando, o que eu vou te perguntar é justamente isso, você, né? Como que você vê, como cientista social, né? O que que precisa ser mudado, né? O que que precisa ser mudado socialmente para que essa mulher tenha o seu valor reconhecido? Uhum. Então, vamos lá. Na sociedade, a gente, no contexto social, existem estruturas sociais que elas já estão muito estabelecidas, tá? Então, o papel social da mulher, se a gente olhar para o papel social que nossas mães tinham, vai ter, em alguma medida, uma diferença. Então, a mulher, o posicionamento da mulher na época lá, século passado, das nossas mães, a condição feminina era diferente. A mulher, na sociedade, ela está num atraso, ela está num déficit em relação ao universo masculino. Por quê? Porque dentro do contexto de uma sociedade que é pensada para homens, essa mulher não tem muito tempo. Foi ali, logo ali, que a gente teve direito ao voto. Eu me lembro quando eu era criança, por exemplo, para a mulher se divorciar, tinha todo um conceito. Então, tinha que tentar primeiro uma reconciliação, existia o desquite. Então, existem muitas leis. Uma outra lei, por exemplo, né, no contexto da sociedade, a lei dos registros para os filhos bastardos. Então, um homem que tivesse um filho fora do seu casamento, aquele filho não tinha direito a registro e aquela mulher era completamente ignorada. Mulheres que não tinham o papel assinado passaram a ter. Então, dentro da sociedade, existem, claro, vários avanços para que essa desigualdade social, porque existe uma desigualdade de gênero na sociedade, desde a antiguidade, desde o século passado, desde os nossos pais, desde os nossos ancestrais, existe um papel da mulher na sociedade, mas existe também uma luta pela busca de direitos e para também tirar a mulher dessa condição de invisibilidade. Então, a mulher, o papel social da mulher estava restrito a uma família, a uma casa, a cuidar do marido. E quando a gente, nós, mulheres modernas, nós estamos aqui debatendo, as mulheres que estão aí na live acompanhando a gente, as que vão assistir depois. Quando nós, mulheres modernas, que temos um conceito de nós mesmas, que não cabe mais nesse apelo da sociedade, para esse papel social que não cabe mais para nós, então, nós somos muito afligidas no contexto social por conta dessa luta de direitos e também para romper com essa imagem ultrapassada que tem da mulher na sociedade. Então, a mulher sofre muita violência. E a violência que ela sofre é porque ela fala, é porque ela se posiciona, porque ela não quer mais um relacionamento, é porque ela quer se posicionar na política, ela quer esses espaços que na sociedade ainda são muito marcados, até mesmo profissionais, são muito marcados pelo profissional masculino, pelo homem, né? Então, as profissões de mulher e a profissão de homem. Então, quando a gente rompe essa bolha, e nós somos uma geração que estamos rompendo bolhas, e estamos abrindo caminho para filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas netas, nós estamos abrindo um caminho. E a gente sabe o quanto é duro. Eu sei o quanto é duro. Você também, Isabela, sabe o quanto é difícil ter mulher na atualidade nessa sociedade. Então, quando a gente pensa em romper, em quebrar, em mudar esse conceito social, no fundo, não é a sociedade que vai mudar, mas é a nossa mobilização, é o nosso posicionamento que vai fazer com que a sociedade comece a mudar. Porque a luta por direitos, e hoje, se eu tenho direito ao voto, é porque as sufragistas brigaram por isso lá atrás, no século XIX. Então, se eu hoje, né, tenho
tem a Lei Maria da Penha, que resguarda, né? Entra com um processo mais punitivo para aquele homem que agride. Então, são aí reivindicações e mobilizações de uma fala, de uma voz que até o século passado era calada. Então, a nossa voz hoje, ela é atuante. A forma de romper essas barreiras, ela vem através disso, dessa mobilização. Mas o principal, Isabela, dessa desconstrução em nós, enquanto mulheres, precisa ser desconstruído em nós aquilo que a gente não entende ou aquilo que a gente não conhece. Porque nem todo mundo entende essa estrutura da sociedade. Muitas vezes a pessoa não tem condições, ela está num corre tão grande. Essa mulher que a gente já falou aqui, que tem essa carga de horário, que ela cuida de todo mundo, que ela dá conta de todo mundo, que ela é uma guerreira, ela é uma valente, ela é isso, ela é aquilo, e ela própria não se cuida, e muito menos tem pessoas, uma rede de apoio, para dar apoio e valorizar essa mulher. Então, quando a gente fala de mudança, né, na sociedade, mudança social, parte de nós, de reconhecermos essa força que nós temos, mas não essa força de dar conta de tudo que ninguém valoriza. Isso. Não é dessa força que a gente está falando. A gente está falando de uma força que é capaz de mobilizar e de modificar, não só a partir de nós, a nossa casa, mas a partir dessa mobilização e desse conceito, nesse consciente nosso, né, que se torna um coletivo, começar a vencer e derrubar essas barreiras. Então, reconhecer essa força, a nossa resiliência, a nossa capacidade de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Porque eu e você podemos estar lutando, batalhando, correndo atrás, mas que merecimento, que reconhecimento tem isso? Então, a gente impacta, mas não impacta positivamente, porque a gente não tem retorno disso. Então, que impacto positivo é esse? Então, é uma questão que a gente pode, assim, pensar, tá? A mulher, ela precisa de um ambiente de apoio, de uma rede de apoio segura. Então, quem é a minha rede de apoio? É aquela outra mulher que tem os mesmos corres que eu, que tem as mesmas necessidades que eu, que nós não estamos competindo, nós estamos nas mesmas desvantagens, e isso é tão ruim quando essa mulher não tem essa compreensão e ela acaba embarcando também nesse conceito dessa sociedade que lida, como é que se diz? Que agrada, que penteia, que alisa, né, esses conceitos e posicionamentos, comportamentos machistas, e são esses comportamentos que a gente tem que começar a mudar, e para isso é necessário coragem. Coragem para poder denunciar, compreender esse padrão. Antes de romper com o padrão, eu preciso compreender qual é o padrão que a sociedade me impõe e que eu tenho o direito de não querer me conectar. Eu tenho esse direito. E eu tenho a capacidade, existe força em mim para poder romper também com isso. Certo. Pegando só um gancho na sua fala, e muitas vezes é no sutil, né? Tanto nessa questão da falta do autocuidado, do olhar para si mesma, da mulher, né? E de reconhecer o poder pessoal e também a capacidade de impactar, como você mesma colocou, mas também quando a gente fala nesse ponto que você abordou, que inconscientemente, muitas vezes, uma mulher pode não apoiar a outra, você percebe, às vezes, pela linguagem, no sutil, ou por um ato, ou a falta de um ato, né? Ou por uma linguagem. Porque aí eu vou ilustrar, porque, assim, né, eu acho a experiência de ser mãe é única e tudo muda. Mas eu fiquei impactada, infelizmente, na época, negativamente, com algumas posturas, né, diante de mim, que estava num novo lugar, num lugar de mãe. E assim, depois, refletindo, né, comecei a pensar, né, nas dificuldades que algumas mulheres tiveram com as suas próprias mães,
E aí, quando a gente entra no lugar de mãe, a gente entra num outro lugar, parece que a gente fica no inconsciente, nessa transferência, né? No lugar da mãe daquela pessoa, aquela pessoa já vem com tudo em cima de você, às vezes, por conta de não estar, né, com aquilo ali bem legal. Mas assim, e aí, por exemplo, quando você comenta que você vai, que a sua filha vai entrar na creche, a crítica não veio de homem, só veio crítica de mulher, sabe? De você receber uma visita e aí a pessoa dizer assim: com que tempo você faz aqueles vídeos com a sua filha do teu lado? Porque na época eu fiz, aí teve as lives, eu fazia muita live na pandemia eu fiz mais, antes da maternidade, mas depois de um tempo eu retomei, né? Acho que depois, não sei, quando ela estava com 3, 4 meses eu retomei, eu sou autônoma, eu preciso trabalhar, assim como uma mulher voltaria para trabalhar na sua CLT. Então, assim, eu respeito, até no sentido do que o outro faz, às vezes a gente ouve umas coisas, sabe? Como se a mulher que não trabalha presa, porque assim, é tão na cabeça da própria mulher, de algumas mulheres, é tão assim essa questão de, de que a mulher tem que se prender a algo que às vezes até uma mulher ser empreendedora é algo que às vezes é mal visto, né? E às vezes é visto como que não trabalha, enfim, ou até mesmo o extremo oposto, né? Não pode ser só dona de casa hoje em dia. Gente, a gente precisa respeitar, né? As escolhas, os lugares, mesmo aí tudo bem, existem casos que não é uma escolha, que foi uma falta de escolha, mas aí essa pessoa também precisa se libertar aos poucos. E existem outros casos que pode ser uma escolha, e a gente precisa respeitar essa mulher dentro disso, né? Só para pegar um gancho assim na sua fala, que quando, logo depois que eu me tornei mãe, vieram assim umas avalanches de umas críticas, umas coisas assim, olha que eu nunca dei muita abertura, né? Imagine se desse. Então, mas eu entendo hoje, né, e eu entendo dentro, né, do meu próprio processo de autoconhecimento e conhecimento da mente humana, né, essa questão do social, do inconsciente coletivo, sabe, de outras gerações que já vinham com essas críticas, né, e que validavam esse machismo. Eu sei que tem esse campo, né, de que isso foi ensinado de uma forma muito sutil, né, mas até que as mulheres não fossem amigas entre si para que elas não tivessem força contra esse patriarcado. Então, assim, isso a gente vai compreendendo, percebendo aos poucos, e aí a gente vai quebrando isso também com esse olhar, né, que busca perceber, né, nessa mulher um par, né, um par. É isso que eu queria colocar. Não, você colocou de forma assim perfeita, porque essa falta de empatia de outra mulher para com você nada mais é do que um olhar machista, porque existem mulheres que olham para a gente com um olhar machista. Assim também como a gente também, de repente, pode olhar com um olhar também não empático para aquela mulher que faz aquela opção que a gente acha que é retrógrado de repente, optar pela maternidade, optar pela casa, optar pela família. E aí aqui, que fique muito claro aqui nessa live, para quem está assistindo agora, para quem está vendo aí a gravação, que fique muito claro de que essa força do feminino, ela vai se manifestar em toda e qualquer campo de escolha. A mulher não deixa de ser mulher quando ela se torna mãe. A maternidade muda muito quem nós somos, com certeza, né? A maternidade muda. A maternidade é uma força do feminino. Então, a maternidade é uma força para nós. Então, esse cuidado, ele é nocivo? Não. Porque se a mulher faz essa opção, mas ela tem um parceiro, ela tem um provedor, ela tem alguém, é um time, essa família é um time, essa mulher ela não está sozinha. Então, o grande problema da mulher é quando ela está só, completamente só, considerando que dá conta de tudo, e ela se anula e ela deixa de lado o autocuidado, consequentemente a autoestima. E já que eu estou tocando no ponto da autoestima, Isabela, vou tocar a bola para você então, né? No quesito autoestima, né?
uma mulher com mais autoestima, né, ela consegue se posicionar melhor nos seus relacionamentos e na carreira? Qual a sua opinião? Perfeito. Em tudo. Essa mulher com mais autoestima, ela vai se posicionar melhor em todas as áreas da vida. Mas dentro do campo dos relacionamentos e da carreira, sobretudo. Por quê? Porque, primeiro, ela vai saber quem ela é, o que ela quer, onde ela quer chegar, e ela buscando, né, e tendo essa clareza, inclusive, sobre si mesma, né, e se acreditando capaz, se vendo capaz, sentindo que é capaz, ela vai buscar esse posicionamento, ela vai buscar qual é o dom dela, né, nesse campo de carreira, por exemplo, qual é a paixão dela, o grande amor, ela vai fazer, porque assim, a autoestima, né, trazendo como um sinônimo, o amor próprio, né, é esse amor que se volta para si mesmo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho para dar. Então, se eu tenho esse amor sobre mim e eu acredito que eu faço algo bem, e eu já descobri o que é isso que eu faço bem, eu vou levar esse amor para o outro também. Eu vou levar esse amor para a minha carreira. E eu vou levar esse amor para os meus relacionamentos. Então, assim, essa mulher, ela precisa primeiro estar praticando esse auto-amor, esse autocuidado, ter a sua identidade original, né, com clareza para si mesma, para que ela possa, com autenticidade, se colocar nos relacionamentos na carreira. Porque hoje, o que mais tem se buscado é esse retorno à busca pela autenticidade. Porque está tudo muito mascarado, sabe? Essa coisa até da rede social, essa coisa de muitas vezes o que eu vou mostrar para o outro, o que eu vou mostrar para uma sociedade. E a gente que trabalha com pessoas, com o ser humano, no seu mais íntimo, que é a dor, a ferida emocional, aí, e a gente estuda a mente humana, a gente sabe que muitas vezes essa mulher está profundamente ferida na sua autoestima, na sua autoimagem, mas busca aí na rede social mostrar uma imagem de valor, mas que, infelizmente, dentro, nada contra ela querer mostrar a imagem de valor na rede social, mas a questão é isso haver uma coerência com o que está dentro dela. Infelizmente, em alguns casos, não há. E quando não há, e são casos mais severos, você vê que existem situações até mesmo de tentativas de suicídio ou de suicídio, né, infelizmente, né, se conseguindo a finalização do ato, em que todo mundo fica como? Espantado, que é um grande tabu falar de suicídio na nossa sociedade, sabe, Rosa? Então, eu estou trazendo um pouquinho sobre isso, porque, assim, muitas vezes a imagem bonita de uma rede social esconde uma pessoa depressiva. E dentro desse campo depressivo, algo acontece e todo mundo se espanta. Mas já tinha, a pessoa na intimidade já dava sinais. E cadê a rede de apoio? Aí pegando o gancho, para esses sinais, né? Então, assim, quais os relacionamentos dessa mulher, né? E ali, nesses campos, a mulher precisa principalmente buscar o que a agrada verdadeiramente, não o que vai agradar aquele entorno. E dentro ainda do campo dos relacionamentos, a gente recebe muita queixa de amor a dois, né? Então, as mulheres, assim, buscando mais uma felicidade dentro desse campo do amor a dois, e vem muita queixa de relacionamentos abusivos, mas a gente sabe que isso daí assim, ninguém tem bola de cristal. Num primeiro momento, qualquer pessoa pode passar por uma situação abusiva com um outro que não se conhece ainda, que se desconhece. Mas depois de um tempo em que você já tem ali aquela percepção de quem é esse outro, você precisa ter a percepção também de quem sou eu. Porque se você não tem essa percepção, tudo isso se mistura. Esse eu e esse outro se mistura, né? E não tem esse senso de merecimento, há uma permissão inconsciente para que o outro invada, para que o outro venha com
né, os atos, os comportamentos, as falas abusivas, que nem todo abuso é corporal, muitos abusos são psicológicos, então, trazendo assim esse bloqueio de identidade nessa mulher. Então, a mulher, ela precisa ter autoestima, porque ela vai saber quem ela é, saber qual é a identidade dela, e quando o outro buscar invadir isso de uma outra forma, não é para você ser professora, é para você ser médica. Ah, mas eu quero ser professora, entende? Da mesma forma, não, você não vai trabalhar fora, no caso, um marido, um pai, seja o que for, né? Não, por que não? Eu quero, eu gosto, tenho o direito. Então, assim, saber o que eu quero, é saber o que eu sou, trazendo esse posicionamento em diversas áreas da vida, né? Mas sempre acreditando, né, na sua própria capacidade, buscando não se comparar, né, excessivamente com as outras pessoas, porque isso daí é uma brecha doentia dessa comparação excessiva com o outro, né? Porque às vezes a comparação busca uma referência, mas quando você perde a referência de si mesmo, a referência do outro se mistura com quem você não sabe mais o que é quem, o que você quer de fato, o que te diferencia do outro. Porque o que nos faz humanos únicos é o que me diferencia, não é o que me iguala. Porque o que me iguala, né, a natureza humana, mas o que me diferencia? Qual é o meu diferencial? Daí você vê que as pessoas que mais se destacam na sociedade são aquelas que têm um diferencial, né? E a gente não pode permitir também que as circunstâncias da vida, existem alguns momentos que todo ser humano passa por dificuldades, a mulher passa por muitas, né? E a gente não pode perceber que isso também mine a nossa autoestima, né? A gente precisa buscar força e estar sempre buscando quem eu sou, para mesmo diante de uma dificuldade, eu conseguir ali entender que aquilo é uma circunstância, não é sobre quem eu sou, né? E está sempre revalidando, né, quem se é, o próprio valor. Maravilha, perfeito. E a gente está aqui batendo esse papo, né, conversando a respeito disso tudo, por conta do nosso workshop, né, Isabela? Pessoal aí que está na expectativa, eu recebo muitas mensagens, muita gente perguntando que história é essa de feminino ferido? É Clube da Luluzinha? Que história é essa? Assim também como existem mulheres que acham que não precisam desse cuidado ou não precisam de ajuda para encontrar esse autoconhecimento, né, não, Isabela? Verdade. E aí, Rose, então me diz aí, né, sobre o nosso workshop agora, né? Diz aí para a mulherada, por que compreender o feminino ferido é uma contribuição para a mulher elevar a sua autoestima? Uhum. Perfeito. Bom, a gente tem que compreender, né? Muita gente pergunta, mas por que esse feminino ferido, né? Que feminino ferido é esse? Então, o feminino ferido são essas dores que nós citamos aqui, algumas delas, né? Existem dores, fatores externos, existem conflitos internos, existem conflitos que vêm da família, da casa, do relacionamento com a família, com os pais, com a mãe, com a figura paterna. Então, nós mulheres, nós somos transpassadas durante a nossa vida inteira, desde a nossa infância, de dores que vão impactar na nossa identidade. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, nós estamos falando de uma identidade que está obscurecida, de uma identidade que não está se manifestando totalmente na sua realidade. Porque quando você precisa buscar o merecimento, ou espera reconhecimento de alguém, falta algo em você que muitas vezes você não sabe o que é. Então, o feminino ferido são essas dores, né, que impactam essas emoções, essa identidade, e que vai impactar principalmente os nossos comportamentos. Então, esses comportamentos vão também fazer com que nos prejudique.
Como, por exemplo, no início da live, nós falamos o quê? Aquela mulher que dá conta de tudo. Eu sou a guerreira, eu sou a valente, eu encaro de boa a dupla jornada de trabalho, eu vou dormir super tarde, eu acordo super cedo, eu tomo um café corrido, eu ponho o filho para a escola. Então, isso tudo são comportamentos que são impactados por conta dessas dores que são atravessadas e que impactam. Então, nós temos um comportamento, muitas vezes, que não sabemos o porquê, do porquê e da onde vem, ok? Então, esse workshop vai ser o pontapé inicial dessa identificação dessa feminilidade ferida e castrada, que é esse impacto que vem de baixo e todos que vem de fora, que vem da sociedade, que vem do contexto familiar, de séculos e séculos e séculos de silenciamento dessa mulher. Se hoje nós somos mulheres que furamos a bolha, é óbvio que essa nossa geração sofre muito mais dores do que as outras que vieram antes de nós também sofreram quando furaram bolhas para nós. Então, nós estamos dentro de um contexto, nós estamos então dentro de um contexto de entender e compreender, porque está todo mundo envolvido e levado por esse fluxo de cobrança, esse fluxo de energia, esse fluxo do que você acha que é papel da mulher fazer, do que é o papel da mulher dominar, do que é o papel da mulher não dividir, do que é o papel da mulher ter que dar conta. Então, nós estamos envoltas. E isso fere o nosso feminino. E isso leva, apesar do papel da guerreira empoderada, no fundo, o teu feminino ele não está no seu potencial completo. Tá? Então, esse workshop... Aprofundar isso lá no workshop, né, Rô? Exatamente. Então, o workshop ele vai ser o pontapé inicial dessas mulheres que querem curar essas feridas, tá? Para fazer com que nós sejamos elementos efetivamente transformadores. Então, a transformação que a gente tanto espera, ela pode ser proporcionada e potencializada, colocada em prática a partir de nós mesmos. E a partir da compreensão, do entendimento do que está desequilibrado, ou do que está errado, ou do que está exagerado, ou do que eu não preciso fazer, a partir dessa compreensão, a gente procura aí, então, novos caminhos e traçar busca também de soluções. E no que tange a busca de soluções, vou então perguntar para a nossa querida, né, amiga, né, dentro desse workshop, já que a gente fala do feminino ferido, mas também fala da busca de caminhos e soluções, né? E como é que a gente... qual seria a importância, Isabela, da gente, então, por que traçar esses caminhos? Por que buscar essas soluções, né? O que pode levar essa busca a uma compreensão e uma leveza na vida da mulher? Essa mulher pode esperar uma leveza diante de tantas coisas, de tanta carga que é colocada sobre ela? Ótimo, Rose. Então, vamos lá. Primeiramente, a mulher precisa tomar consciência de que ela passa por um feminino ferido. Porque a gente precisa, para a gente focar na solução de algo, primeiro a gente precisa sair da alienação de que não existe esse algo, né? Então, primeiro a gente toma consciência de que existe de fato um problema, existe de fato uma carga, que existe de fato feridas emocionais. E aí, quando a gente fala das feridas emocionais, elas são transgeracionais, elas passam de
de geração em geração, muitas gerações, eu que trabalho, né, com a constelação sistêmica, a gente vê isso nas vivências, né? Vai passando de mulher para mulher, numa geração para outra geração, e a gente já nasce trazendo essa carga. Além dessa carga, a gente vai construindo outras ao longo, né, da nossa vivência na sociedade, em família e tal. Só que, assim, tudo na vida, a gente precisa descobrir, né, qual é o problema, mas focar na solução. Né? Existe algo assim, até dentro da PNL, né, que fala foco no problema, foco na solução. Né? E a gente precisa sempre, né, por maior que seja a dor, buscar focar na solução, porque tudo tem solução, né? Como a gente costuma colocar, né? O universo como pode melhorar. Agora, não é a solução de ser salvadora do mundo, né? E nem salvar. Eu vejo que a mulher se coloca muitas vezes, essa carga também vem por essa autoimposição, né? Imposição social e a autoimposição de ser a salvadora de todo mundo. Eu vou ser salvadora. E por último, que vai ser salvadora de mim mesma, né? Aí adoece, às vezes morre. Infelizmente, é real isso, tá? Tem alguns casos que a gente vê que a situação ali foi nítida, que a pessoa estava totalmente, né, voltada para fora e não para si, e essa pessoa simplesmente se vai, né, ou adoece gravemente e, né, ela não conseguiu salvar nem a si mesma, como que ela vai salvar os homens da família, né? Claro que a criança precisa ser amparada, mas até para se amparar, a criança precisa se olhar para si, ter saúde e condição emocional também para isso. Então, assim, mas a gente está sempre buscando, assim, como pode melhorar. Então, a gente quer trazer aí umas pinceladas para vocês nesse workshop de psicanálise, de visão sistêmica e do sagrado feminino. Vocês já ouviram falar do sagrado feminino? Então, vocês venham com a gente para a gente trazer um pouquinho para vocês, para, como a Rose falou, dar esse pontapé, né? Esse pontapé nessa autodescoberta, né, de, nossa, eu vou fazer aquela autoanálise e perceber que eu tenho umas feridas que eu não tinha reparado, eu tenho uns comportamentos que eu não tinha reparado, então algumas coisas eu preciso mudar, né, em prol de mim mesma e, consequentemente, em prol da sociedade. Mas como? Como mudar, né? Muitas vezes essa mulher está fragmentada, está dissociada e ela nem sabe disso, né? Ela está cheia de traumas, ela precisa reintegrar, se reintegrar consigo mesma. Para isso precisa ter ferramentas. Então, o conhecimento é uma ferramenta. Quando vem o conhecimento, né, a gente procura, e aí o workshop sempre traz essa praticidade, vamos aplicar esse conhecimento. Né? Mulher, aplica esse conhecimento em você. Né? E aí eu vou aplicar esse conhecimento, vou buscar qual é o meu desejo, qual é a minha vontade, quais as ressignificações que eu posso fazer na minha vida, né? E ao final dessa trajetória, o que todo mundo quer, né? E o que a mulher quer? A mulher quer paz, a mulher quer saúde, a mulher quer reconhecimento, a mulher quer um caminho mais leve, um caminho de realização, um caminho que ela se veja e que ela seja vista pela sociedade e vista com bons olhos, como dizemos em constelação familiar. É isso, minha amiga. Então, a todas as mulheres aí que estão seguindo, acompanhando, vendo aí a divulgação, esse é um grande convite que a gente tem para você, para estar conosco nesse evento, nesse workshop. Nós estamos aqui unindo conhecimento de clínica, do site psicanalítico, das ciências sociais, para poder trazer para você uma grande bagagem e oferecer também uma grande oportunidade. Porque pior do que não compreender o que acontece, horrível é não entender o que você pode fazer para mudar. E pior ainda é descobrir que todo um potencial poderosíssimo dentro de você, dentro da tua feminilidade, dentro dessa energia
né, psíquica, que a mulher pode desenvolver, sistêmica, natural, imaterial também. Todas nós temos essa possibilidade. Então, o convite vai estar aberto aqui. É agenda aí nossa, né, para a semana que está entrando. Nos procurem no direct, no WhatsApp, que a gente passa mais detalhes. Passa a data aí, então, Isabela. A data do presencial e do online. Dia 27, quinta-feira, às 20h15 e às 22h15, no online pelo Zoom. E no dia 29, sábado, das 14 às 16 horas, em Vista Alegre, aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. Tem assim, alguns comentários aí. Eu quero agradecer aí o pessoal que entrou, né? Me preocupa, o último comentário tá aí. Me preocupa mulheres que criam princesa. Gente, essa coisa de princesa e príncipe encantado é uma grande ilusão. Mas lá no workshop a gente vai entregar mais um pouquinho a respeito disso, viu, Maria da Conceição? A Conceição está escrita. A Conceição está escrita. Então, ó, Conceição, chama mais gente, chama outras mulheres. Daniele também. Olha, vem estar conosco. Você que entrou aí, algumas mulheres, a Chloe, né? Edileuza. Eu vi aqui também que fez um comentário a professora Gil Arruzo, também uma grande companheira aí. Mulheres valorosas, são todas mulheres de potencial, que já manifestam um potencial e que o nosso objetivo é fazer com que você potencialize muito mais. Então, não fique de fora. E seja uma multiplicadora disso. Uma mulher que já manifesta seu potencial. Quando ela se potencializa mais ainda, ela multiplica, né? Para inúmeras outras mulheres. Então, quinta-feira à noite, então a gente tem um... essa live vai ficar gravada? Gravada. Corram, se inscrevam, hein? Tá pertinho, daqui a uma semana já é online. Quinta-feira que vem, então, é o workshop online. Você que está aqui, está ouvindo tá ouvindo aí a gravação, ou está aqui ao vivo com a gente, ou está assistindo um corte aí que a gente vai fazer. Então, não deixe de estar conosco no online, quinta-feira que vem, e no outro sábado, dia 29, presencial em Vista Alegre, zona norte do Rio de Janeiro. Show. Gratidão, minha amiga, e estamos juntas. Beijo para você e beijo para todo mundo que ficou com a gente aí. Abraço. Até quinta que vem. Até quinta que vem. Gratidão.